sobre eixos de mudança, eu preciso falar sobre metaprogramas, para que vocês entendam melhor do que se trata e qual a ideia do eixo de mudanças, que foi baseado em metaprogramas. Então, a qualquer dúvida durante a apresentação, vocês podem interromper e fazer a pergunta, né? Porque às vezes a gente tem a pergunta na hora e se deixar para depois acaba perdendo o raciocínio. Então, pode interromper, que nós vamos parar e vamos ouvir, né? E responder na medida do possível. Então, para entender eixos de mudanças, nós precisamos entender, primeiramente, o que é metaprograma. Qual o conceito de metaprograma? Metaprograma, assim como o nome sugere, é um programa, nós usamos a metáfora de um programa como um programa de computador, né? Mas é um programa, assim, como nós agimos, nós reagimos a determinados estímulos externos ao longo da nossa vida, em diversas situações da nossa vida. E ele é representado através de um eixo, com dois extremos. E como se nós pudéssemos caminhar por esse eixo, ao longo desse eixo, circular ao longo desse eixo, de um extremo a outro. Na verdade, o metaprograma ele faz referência a determinados comportamentos que nós adquirimos ao longo da nossa vida e nós tendemos a levar esses comportamentos para diversas áreas da nossa vida e não nos damos conta disso muitas vezes. Nós agimos quase que no automático, né? Daí o nome metaprograma. E tem uma apresentação no TED, ela é recente, há poucos dias. Gente, estão me ouvindo? Sim. Que deu uma piscadinha aqui, eu não sei. Sim, estamos ouvindo. O que houve? Tem uma apresentação recente no TED, eu vou compartilhar o link aqui com vocês, eu recomendo que vocês assistam. Ela não fala sobre metaprogramas, ela fala desses comportamentos. Ela utiliza a metáfora da pilha de pratos para fazer referência a diversas áreas de nossas vidas. É excelente a palestra. É uma palestra a respeito de liderança, mas o conceito é esse. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. É engraçado, está piscando aqui a tela do meu computador. Deu uma travadinha, mas depois soltou. Depois foi. Beleza. Então, eu não vou falar sobre metaprogramas hoje. Isso foi apenas uma introdução para que esse conceito ficasse nas nossas mentes agora no início, para depois evoluirmos então para o eixo de mudança. Deixa eu fechar aqui alguns programas, porque não sei o que está vendo aqui no meu computador. Então, ficou claro essa ideia do que é o eixo de mudança, do que é o metaprograma? Você pode dar um exemplo de algum metaprograma, Gil? Sim, podemos, inclusive, nesse TED, que eu vou compartilhar o link aqui com vocês, no chat agora,
é um bom exemplo disso. Ela utiliza como exemplo o hábito, ela, na época da faculdade, ela desenvolveu o hábito de deixar acumular pilhas de prato na pia, para deixar para lavar tudo de uma vez só. Ela, na mente dela, ela criava desculpas de que era para economizar água e de que ela era para economizar tempo, que fazendo aquilo tudo de uma vez, ela conseguia economizar água e tempo. Mas o que aconteceu é que ela criou esse hábito, ela desenvolveu esse hábito, e ela, quando ela estava com 30 anos, ela era uma especialista em deixar acumular pratos na pia. E ela percebeu que ela carregava esse hábito de deixar as pequenas coisas se acumularem para depois resolver. E isso acabou, ela percebeu que isso trazia problemas para a vida delas, e ela percebia esse comportamento também em outras pessoas. Então, eu não sei que nome dá esse metaprograma, mas é um padrão de comportamento que você acaba trazendo consequências. Não que seja certo ou errado o metaprograma. Não é disso que a gente está falando, não é disso que a gente vai tratar. É sim de um padrão de comportamento. É uma maneira de reagir às coisas sempre da mesma forma. E nós temos a flexibilidade de agir de outras formas, e muitas vezes nós perdemos a noção dessa flexibilidade, de que nós podemos reagir de outra forma. Aquela não é a única forma de fazer isso. Então, por exemplo, um metaprograma global específico. Eu acho que esse é um bom exemplo, né, Zé? De tratar Sim. as coisas assim de forma global, de falar de forma, se referir às coisas de forma global e não tão específica. Então, por exemplo, nas sessões de metacoach, a gente observa muitos desses comportamentos de falar de forma global, e o coach, o papel do coach é trazer para o específico, para que as coisas fiquem mais claras e que, a respeito do que o cliente está falando, fique mais nítido e a gente consiga ver um filme a respeito do que ele está falando. Então, global e específico. Muitas vezes a pessoa opera no global, fala de forma global, e trazer para o específico é trabalhar esse metaprograma, né? É trazer de uma extremidade à outra, através de perguntas. O coach faz isso. Ok, o exemplo? Gilberto. Oi, Alda. Aí tem aquele, também dá para contemplar no metaprograma aquela citação que é dita, né? Por uma das raízes aí do comportamento: como faço uma coisa, faço todas as outras. Quer dizer, o padrão, o metaprograma, desde o hábito, né, de acumular a louça, as demais coisas e assim por diante. Porque nós estamos falando de comportamento. Uhum. Isso? Isso. Uhum. Que daí é da mesma forma que eu tenho o hábito de repente, ter um hábito atrapalhado de alimentar, eu transfiro isso para outras situações também. Aí não me alimento direito, não me exercito direito, não tomo água direito, não aprendo direito, não me comporto direito. Isso mesmo. Isto é uma evidência do metaprograma. Uhum. Ok. Então, o Michael, ele relacionou, ele categorizou esses comportamentos e deu nome a eles. E no Metacoach nós temos aí uma lista de, se eu não me engano, são 60, né, Dai? Mas ele tem uma lista muito maior que essa, 120, 140.
Dentro do livro dele, né, o Figuring Out People, são 60 metaprogramas. Então, essa palestra do TED, vou colocar o link aqui no chat, se ele abrisse. Gil, posso acrescentar um pouquinho de metaprograma? Por favor. Engraçado que bateu junto com o meu módulo de PNL dessa semana, né? Falei sobre metaprogramas com a turma. E trazendo para dentro do eixo de mudança, um metaprograma que eu acho que é muito relevante é o de buscar e fugir, né? A direção da motivação. Então, não é que você vai mudar o objetivo vai continuar sendo o mesmo, mas como que você é motivado a atingir aquele objetivo, né? Se você vai em busca de algo que é bom, em busca de algo que você vai ganhar, em busca de um sonho seu, ou se você é motivado pelo chicotinho, né? Alguma coisa que você vai deixar, você vai evitar, né? Então, você deixa um problema para trás ou você busca um sonho. E não tem certo, né? Reforçando o que o Gil falou, não tem certo e errado. Tem aquilo que funciona para você. E a partir do momento que você sabe as diferenças do metaprograma, principalmente do seu cliente, na hora de você fazer uma pergunta de motivação, você vai saber qual delas vai causar mais impacto, né? Vai trazer mais impacto para o seu cliente. Perfeito. Perfeito. Então, entendido essa parte do metaprograma, alguma dúvida com relação a isso? Nós não vamos entrar a fundo em metaprogramas, é só uma introdução do conceito, para que vocês entendam melhor o eixo de mudança. Ok? Ok, pessoal? Ok. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês a partir de agora. Conforme eu disse anteriormente, qualquer dúvida é só falar e que a gente interrompe aqui, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a minha tela? Tá preta. Eu não. Eu acho que está carregando. Ainda não. Já abriu aí, não? Ainda não, Gil. Não sei o que está vendo aqui. Eu vou... Zé Luiz, eu vou sair um instante e vou retornar para ver se funciona, tá? Ok.
Acrescentando aqui, enquanto o Gil está entrando novamente, os metaprogramas que tem na apostila do eixo da mudança é esse, né, da direção da motivação, se você está buscando ou se você está fugindo, né, em busca do prazer ou em fuga, fugindo da dor. O segundo metaprograma é o reflexivo, inativo e ativo. Ok. O terceiro é o referência interna ou referência externa. E o quarto é de semelhança e diferença. Né? Como que a gente compara uma informação, se a gente assemelha ela ou se a gente diferencia. E algo interessante que o Michael coloca pra gente, né, saindo um pouquinho do eixo da mudança, com relação a esse metaprograma de diferença e semelhança, é que no melhor, sim, entre aspas, né, gente, talvez o mais adequado, para aprender é você começar com o metaprograma de semelhança, né, e ele dá até o exemplo de que ele lê um livro mais de uma vez. Então, ele leu o livro a primeira vez assemelhando as informações, assemelhando com o que ele já sabe, e depois ele lê o livro novamente para procurar as diferenças. Né? Então, fica aí a dica também do metaprograma. Dei, você pode repetir? Você falou que esses 4 metaprogramas, eles estão relacionados ao eixo ao eixo de mudança, isso, que o Gil vai comentar daqui a pouco, né, sobre o eixo de mudança que tem dentro do metacoaching. E para que a gente entenda o eixo da mudança, existem esses 4 metaprogramas que são meio que direcionar o tipo de pergunta, a forma de perguntar do coach para o coachee. Então, por exemplo, na primeira, da direção da motivação, uma pergunta seria: o que te motiva a fazer essa mudança? Né? Ou o quanto você quer disso, o quanto você já está de saco cheio disso, né? Então, em determinado eixo, vai ter determinado tipo de perguntas que estão baseadas nos metaprogramas operantes. Obrigado, Dei. Beleza. Esses metaprogramas, né, tem do livro do Michael lá, 60, eu fiz um dos treinamentos que eu fiz lá com o Michael, quando eu fui lá para as Filipinas, foi especificamente de metaprogramas, então ele repassou cada um. E existe até um jogo, não sei se vocês já ouviram falar, é um jogo prático, que a pessoa faz como se fosse uma mímica, um teatro, e os demais tentam detectar o metaprograma que a pessoa está imitando, né? Está tentando passar. Uma forma muito legal de identificar e treinar metaprogramas para depois a gente usar na prática. Em algum momento, a gente até tentar fazer alguma coisa do tipo aqui no chapter. Bem, bem interessante. A partir do momento que a gente entende o que é metaprograma, conhece cada um, quando a gente vai realizar o coaching fica, como é que eu vou dizer, fica mais profundo, né, utilizando as palavras do cliente, utilizando o modelo de pensar do cliente, esse modelo comportamental. Fica bem produtivo. Opa, agora apareceu aqui, Gil.
Agora foi? Foi. Beleza. Então, seguindo aquela ideia, estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Então, seguindo aquela ideia do metaprograma, que cada metaprograma nós utilizamos a ideia de um eixo com duas extremidades, que a gente pode passear aí nesse eixo de um extremo a outro, né? Essa ideia é trazida aqui para o eixos de mudança, que são 4 eixos, né? E cada eixo com 2 extremos também. Então, se a gente observar aqui, nós temos o eixo da motivação, o eixo da decisão e o eixo da solidificação e o eixo da criação. São 4 eixos. Sendo que, ao invés de um eixo único, esse eixo está em forma de um aro, né? Você pode circular aí de um extremo a outro, né? Na forma de um aro. Uma forma tridimensional. Então, seguindo aqui a ideia do eixo de mudanças, o eixo de mudanças ele foi baseado em 4 metaprogramas. O metaprograma de direção e motivação, que a Day acabou de nos falar aí, de comentar, né? O de resposta, o de referência e o de relacionamento. Então, quando o Michael e a Michelle Duval construiu esse eixo de mudanças, eles se basearam nesses 4 metaprogramas. O eixo de mudanças é para quem não tem medo, espera, planeja e deseja mudança. De fato, não é para qualquer para qualquer pessoa. A pessoa precisa estar disposta a realizar a mudança. Sem o medo, ela que espera, deseja a mudança, né? Senão a coisa não tem como funcionar. E o coach, com esse modelo, esse é um dos 7 modelos que o MetaCoaching apresenta para que o coach possa trabalhar com o seu cliente. Então, o coach ele vai atuar como explorador e facilitador nesse processo de mudança. No primeiro eixo, que é o eixo da motivação, ele traz 2 extremos. De um lado, nós temos o desafiador, o coach vai atuar no papel de desafiador, e no outro, o papel de despertador. Ok até aqui? Ok. Vamos ver o desafiador. O desafiador é sobre aquele estado de que o cliente não suporta mais, ele não quer mais aquilo para a vida dele. Então, ele quer sair dali. O desafiador ele vai buscar com que o cliente se afaste desse estado, dessa situação. Então, ele vai atuar, ele vai empurrar, ele vai provocar aversão, afastando-se desse estado. E ele vai ser orientado ao problema. Ele vai explorar aquilo que tem de ruim que o cliente não deseja mais para a vida dele. O estado do coach vai ser um estado de preocupado, desafio e estabelecendo rapport. As perguntas que o coach vai utilizar nesse estágio, né? Do que você está cheio, por exemplo. O que não está funcionando na sua vida mais. Quais valores ou experiências você está motivado
a se afastar. Então, o coach ele vai utilizar perguntas desse tipo, para que o coach tome consciência cada vez mais do quão ruim é aquilo para a vida dele. E provocar, induzir um estado no cliente de aversão. Despertador, que é o outro extremo desse eixo. Vai atuar puxando, provocando atração àquilo que o cliente deseja para a vida dele, aquilo que ele quer colocar no lugar do que não funciona mais. Sempre orientado à solução, aqui nesse extremo. No estado de inspiração, animação, paixão e admiração. Que perguntas ele vai utilizar nesse extremo aqui? Perguntas do tipo: o que você realmente quer? O que isso lhe dará? Quais valores ou experiências você está motivado a buscar? Ok? Então, nesse eixo aqui, ó, é o eixo da motivação. São os dois extremos. Tem aqueles dois extremos. Ok, gente? Ok. Ok. Perguntas até aqui? Eu tenho uma pergunta. Quando você falou do desafiador, você mostrou três características, né? Você falou de preocupado, você falou de desafio, rapport. Isso aí, quando você fala preocupado, é o estado do coach. Do coach, não do cliente? Do coach. Quer dizer, você tem que mostrar para o seu cliente que você está preocupado. Ele vai assumir esse estado. Nesse estado aqui, chegou-se à conclusão que ele ajuda mais o cliente dele. Então, ele procura assumir esse estado aqui. Na minha opinião, não é que o cliente precisa perceber que o coach está nesse estado. Esse é o estado que o coach assume para realizar essas atividades. Exato. Não necessariamente ele tem que perceber. Mas qual seria a função, então, dele não ter que perceber? Acho que é uma coisa independente, Léo, porque assim, o estado que eu estou agora, eu estou falando com você em um determinado estado. O importante aqui é o resultado que esse estado vai trazer para você. O cliente não precisa ele refletir em que estado que está o coach. Deixa eu pensar, o meu coach agora está preocupado, desafiador e tentando fazer rapport. Não, o cliente não precisa saber nada disso. Isso aqui é a sua forma de atuar nesse momento do eixo. Simplesmente assim que você não teria que estar dando risada, ou né? Quer dizer, você tem que estar no estado. Esse é o estado você teria que estar independente ou não, como ele perceba. Né? É isso. Uhum. Tá, ok. Agora, Gil, quando a gente está dentro dos eixos também, né, fazendo essas perguntas, e o cliente responde alguma coisa global, alguma questão mais vaga, a gente vai realizando as perguntas independentemente, né, do eixo, as perguntas de clareza, exploração e tudo mais, né? Sim. Aqui é só a apresentação beleza. Do modelo, né? Mas aquelas perguntas de clareza, de exploração, de teste, tudo continua dentro da mesma estrutura que a gente já vem vendo. Uhum.
Então, agora o eixo da decisão. Dois extremos também. De um lado, nós temos o sondador e, de outro lado, o provocador. O sondador ele vai ter um perfil reflexivo, de exploração e inativo nesse momento. Inativo porque ele está sondando apenas. O estado que ele vai assumir, o melhor estado para ele fazer coaching é um estado analítico, factual, exploração de curiosidade. Que perguntas ele vai fazer aqui nesse momento? Perguntas do tipo: quais as vantagens e desvantagens dessa decisão? O que você pensa a respeito da sua escolha? O que você pensa sobre ser um tomador de decisões? Quais foram os critérios e valores que te levaram a tomar essa decisão? No outro extremo, temos o provocador. Essa imagem está demais. Aqui o coach ele vai procurar provocar o seu cliente, né, no sentido de não amarelar, de não agir como um franguinho, de não ter coragem de realizar, de fazer. Então, ele vai provocar o estado de ação no seu cliente. Daí o perfil ativo. O estado é um estado decisivo, atiçador e provocativo. Perguntas do tipo: com que você está comprometido realmente? Você consegue ver a imagem que quer com absoluta clareza? Você se deu permissão para entrar em ação? O que mais precisa ficar claro para que você entre em ação? Isso para pegar leve, né? Porque dá para pegar um pouquinho mais pesado, do tipo: eu não acredito que você é homem o suficiente para fazer isso. Você vai amarelar logo agora? Você está pronto para encarar essa nova situação? Então, esse foi o eixo da decisão, esse eixo aqui na vertical. Ok? Nós vimos o da motivação e agora vimos o da decisão. Vamos para a criação. De um lado temos o co-criador, no extremo do eixo, e no outro o realizador. O criador um perfil de jogo interno, referência interna. O estado de criatividade, brainstorming, divertido e curioso. Perguntas do tipo: quais são os seus enquadramentos internos sobre esse jogo? Quais são as suas ideias, pensamentos e palavras que representam esse filme em sua mente? Quais são as suas estratégias para criar o jogo interior antes de testar, pronto para jogar o jogo exterior? Antes de estar pronto para jogar o jogo exterior? Gil, por que a palavra jogo?
É, aqui o Michael utiliza sempre essa metáfora do jogo. Ele faz referência a um primeiro livro que eu não estou me lembrado aqui do autor, mas Tim Galley. Tim Galley, exatamente, do jogo de tênis, que era um coach de tênis e ele usava essa metáfora do jogo do jogo interior. Na verdade, hoje a maioria dos treinadores utilizam, fazem o trabalho nesse sentido de vencer primeiro dentro e para depois lidar com as questões externas. Tá, entendi. Mas agora o cliente, se ele não tiver o conhecimento, né, do livro, né, dessa técnica, você teria que usar outra palavra aí, né? Sim, claro. Você vai precisar enquadrar isso do que se trata, que você está dizendo, claro. Né? Tá. Assim, pelo menos quando eu uso esse modelo, eu não falo para o cliente em que eixo que ele está, que papel que eu tô, que estado que eu tô. Simplesmente através de perguntas a gente vai fazendo na nossa cabeça. E aí o cliente, através das respostas, ele vai sendo direcionado para esses eixos, mas o cliente não precisa saber esses termos, onde que ele está, o que está acontecendo. Pelo menos é como eu utilizo. Ok. Porque a pergunta já vai direcionar o cliente para esse eixo. Eu gostaria até de, se tivesse um exemplo, nessa última frase aí que ele colocou, né, do jogo anterior, que outro tipo de colocação você poderia fazer, né, que talvez não gere no cliente um questionamento, o que você está querendo dizer com isso, entendeu? Você não precisa citar jogo interior, né? Então, o que você usaria? Eu não usaria nada, através dessas perguntas, porque é aquela coisa, por exemplo, você já tentou levantar cedo para ir para academia e não foi? Léo? Claro. Já? Ok. E assim, o que aconteceu? Por que você não foi? Porque teve aquele jogo interior, aquela conversa, você conversando com você mesmo, naquele jogo interior, e você se convenceu de não ir, porque ficar na cama é mais gostoso. Sim. Isso é o jogo interior, por exemplo, né? Um exemplo. Naquele exemplo da pilha de pratos também, ela se dava desculpas, porque se eu fizer tudo de uma vez, deixar acumular e fizer tudo de uma vez, eu vou economizar água e tempo. Mas ela sabia que aquilo era uma desculpa que ela se dava. Esse é o jogo interior. Assim, vamos lá. Porque quando a gente fala de co-criador, né, né, a criação, né, a priori, ela se dá primeiro na mente, né? Você imagina algo, você cria algo mentalmente, e depois você realiza isso, que seria o outro eixo, né? O eixo da prática, né? Então, assim, tem muitas pessoas que têm uma mente, né, muito criativa, mas não conseguem realizar. Então, assim, me confundi um pouco, né, o que está acontecendo, o que foi, né, desse que a gente está falando aqui, né, com relação a esse eixo, né, da criação, né, e esse modelo que está sendo apresentado, né, quer dizer, a mim parece que existe uma coisa mental, né, que você cria mentalmente algo, né, e depois existe a parte da execução, né, no exemplo que foi dado anteriormente, né, bom, eu vou ficar musculoso, né, mas eu tenho que acordar todo dia cedo para ir para a academia antes de trabalhar, né, é um processo de transformação, mas aí você chega e fala, não, são 6 horas da manhã, eu vou dormir até as 7 e vou trabalhar direto, né. Então, não sei se esse meu exemplo se encaixa nisso, entendeu? Por exemplo, aí, Gil, Dai, essa questão do jogo aqui, né? Quais são as suas estratégias para criar o seu jogo interior? Pode ser quais são suas estratégias para criar suas desculpas. Essas desculpas que você se dá, como que você cria essas desculpas? Para estar pronto para ir lá para execução, né? Então, dá para ter um jogo de palavras aqui. Tá. Ok. Beleza? No outro extremo, nós temos o realizador.
um perfil de jogo externo, agora, fazendo referência externa. E o melhor estado para o coach é prático, pragmático e sucinto. Perguntas do tipo: onde você vai concentrar a sua atenção e energia para executar suas ações? Qual será o primeiro passo ou ação para tornar esse jogo uma realidade? Qual será a sua base sensorial para saber se está colocando em prática esse jogo? Qual será a sua próxima estratégia para esse jogo? Ok? E o jogo, né? Aqui a gente pode substituir pela meta da pessoa, igual o exemplo que o Zé estava dando, né? Então não precisa nem usar o termo jogo interno, jogo externo. Pode simplesmente substituir pelo nome, pelo termo, né? Ou pelo nome que ele está usando para o próprio objetivo. Sim, sim. Então, acabamos de ver o eixo da criação, que é esse eixo aqui. Ok? Vamos para o próximo, que é o eixo da solidificação ou integração. Nós temos no extremo o reforçador e no outro o testador. O reforçador, com o perfil de apoiar, concordar, igualar por semelhança. Um estado celebrativo, animado, encantado e alegre. Com perguntas do tipo: uau, eu percebo que as coisas estão funcionando mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Com quem mais você vai comemorar? Como você vai comemorar os seus resultados? Ao testar os resultados, você observa o que está funcionando de acordo com o plano ou o que está fora do planejado. Isso tudo já parece fazer parte do seu cotidiano agora. Quem mais vai perceber essas mudanças? E durante essas celebrações, né, comemorações, faz um high five com o cliente. Uhul! High five. No outro extremo, temos o testador. Com o perfil de discordar, analisar, desigualar por diferença. No estado cético, desafiador, confrontativo e direto. O que está funcionando agora depois das suas ações? Quão confiante você está agora de que está no caminho certo? O quanto está acontecendo dos efeitos que você esperava? Eles são ecológicos para você? E assim nós vemos aí o eixo da solidificação ou integração, que é esse aqui. Em seguida, nós vamos ver que existe uma lógica nesses eixos, né? Nós temos aí dois, aqui não é mais um eixo, né? Mas são dois loops. Nós vamos ver que é um loop chamado loop da preparação e o loop da implementação. O loop da preparação é o uso desses dois eixos aqui, ó, da motivação e da decisão. Então, se a gente utilizá-lo assim, em forma de loop, fazendo essa dança aqui, ó, a gente vai observar que com o uso desses dois eixos, nós temos uma preparação para algo.
Por isso chamado o loop da preparação. Nós estamos preparando o terreno para alguma coisa que o cliente quer, né? E em seguida nós temos então o loop da implementação, que é o uso desses dois eixos aqui, da criação e da integração. A mesma ideia. Aqui, implementando algo, né, observando, fazendo a cocriação e integrando aquilo que o cliente decidiu fazer. Ok? Então, esse é um modelo, um dos 7 modelos do Metacoaching, que o coach vai atuar como explorador, facilitador. Essa foi a apresentação do eixo de mudanças. Espero que vocês tenham aprendido algo, né? Ou algo a mais do que já sabiam. Esse é um dos modelos que é ensinado e praticado lá no Metacoaching, né, Gil? Na verdade, no Metacoaching ele não é ensinado assim, dessa forma que eu estou fazendo aqui. É de uma outra forma. Beleza, pessoal? Deu cravadinho às 20 horas. E olha que eu não ensaiei, hein? Se tivesse ensaiado, então... Muito bom, Gil. Obrigado. Valeu. É isso aí, pessoal. Nós temos aí Tivemos aí, então, acabamos de ver um dos 7 modelos do Metacoaching. Esse modelo você vai escolher ele ao longo da sessão do seu cliente, né? De acordo com a questão que o cliente traz, você vai decidir qual modelo vai facilitar melhor a vida do teu cliente. E você vai utilizá-lo ao longo da sessão. Esse modelo, nós observamos ele lá na indução de estados, né, na habilidade de indução de estados. Nós observamos essas induções que nós acabamos de ver aqui. Quando a gente está fazendo o benchmark, lá em indução de estados, a gente observa essas induções, esses eixos aqui, né, que aconteceu a indução e se ela teve um nível relevante, como um grau 7, por exemplo. A partir de um grau 7, então nós marcamos como uma indução relevante. Ok? Perguntas? Acho que agora é praticar, né, Gil? Assim, o conteúdo, referência, tá aí. Agora é realmente colocar em prática. Na prática que as dúvidas surgem, né? Costumam surgir. Eu acho legal entender qual que é o propósito, né? Qual que é o objetivo do eixo da mudança e dos eixos em si que o Gil passou, né? Então tem toda uma explicação por trás, por que a gente desafia, por que a gente provoca, por que a gente cocria. Então, a partir do momento que você entende a função de cada passo,
é muito mais fácil você estar fazendo isso numa sessão, né? Então, não necessariamente seguir o passo a passo aí para o pessoal que é opção, mas entender o processo, né? Então, é isso, né? Praticar até a gente colocar no músculo esse bichinho aí. Ô, Dai, fazer uma pergunta aqui, é mais uma curiosidade durante as suas sessões de coaching. Quando você está na sessão, você tem lá o BFO, você vai descendo, e você diferencia uma sessão da outra com relação, essa sessão vai de BFO, vou seguir tal estrutura, essa sessão eu vou de eixos de mudança, ou durante a sessão você consegue amarrar uma coisa na outra? Não, eu não diferencio para o meu cliente, não. E aí, por exemplo, eu vou no fluxo da conversa. Uhum. Eu começo geralmente com a questão do BFO normal, né, com o nosso formulário normal. E aí, a partir do objetivo dele, a partir do tipo de conversa, por exemplo, se a gente identificou que é uma conversa de mudança, né, uma conversa de decisão, por exemplo, dá o eixo da mudança. Ah, boa, tá. E aí, quando é um cliente já que vai voltar para você na semana que vem. Você já identificou isso nessa semana com BFO, na semana que vem você já pode fazer o eixo da mudança. Boa, valeu. Bom, pessoal, terminamos aí então a apresentação do tema de hoje. Precisamos definir agora quem vai ser o coach de hoje. Me parece que nós já temos aí